Renan Santos se coloca como pré-candidato à presidência e tem um desempenho fantástico na sabatina da Band. Esse trecho, cadê o trecho que eu pedi a você, pô? Aí, obrigado, agora sim. Ele classifica projeto de escala 6x1 como picaretagem. Vamos acompanhar, ouça o que o Renan disse, sensacional. Eu não sei exatamente se a votação vai acompanhar o que aconteceu na CCJ. Para mim, há um vício de origem nessa história. E qual é o vício de origem? O fato de ser uma PEC. Não precisava ser uma PEC. O governo é projeto. Poderia ser um PEC. É que o que passou na CCJ é a PEC. Foi a PEC, mas o governo vai apresentar um projeto. Como a PEC está andando, o showzinho está rodando na PEC. E me parece que há uma vontade dos parlamentares à esquerda em se promoverem discutindo isso e os parlamentares de direita em não gerar rejeição. Já é a segunda vez que uma pauta que é cara para a esquerda conta com a capitulação da direita. O bolsonarismo lá no PL da misoginia votou junto com a esquerda e depois fica apontando o dedo para todo mundo, chamando todo mundo de comunista se você não apoia cegamente o Bolsonaro, o que é uma covardia, uma capitulação. Inclusive combina muito com o Flávio Bolsonaro, que não gosta de ir em programas como esse aqui e que disse publicamente que não pretende mostrar suas propostas porque isso pode tirar voto dele. Sim, inacreditável. Eu tenho que falar o que é impopular. Este projeto, ele é picaretagem. E é picaretagem para pegar, especialmente trabalhadores urbanos que gastam boa parte do seu dia no trânsito. E é uma pessoa que sai de uma periferia e vai trabalhar no centro aqui em São Paulo, demora 2 horas. Perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando você vê, ela perde mais de 20 horas, uma semana, só em trânsito. Perde tempo de ficar com a família, tempo de ficar com os amigos, tempo de se qualificar, tempo de fazer um curso, um treinamento. Essa pessoa, na prática, sofre isso. Aí eles pegaram essa dor e estão tentando voltar a ter um tipo de conexão com o trabalhador comum. Conexão que eles perderam porque passaram os últimos anos só falando de sou trans ou não sou mulher ou não sou. Umas discussões bizantinas que não têm utilidade prática nenhuma para o trabalhador. E eles em pesquisa, o PT já encomendou pesquisa, viram que eles estão perdendo esse trabalhador. Então eles puxaram essa pauta simplesmente para poder voltar a crescer em termos eleitorais com essa população. Eu concordo com o Aldo no aspecto de que nós temos que acompanhar as legislações internacionais que estão funcionando, e não só dos Estados Unidos e da China. A gente está perdendo, nas cadeias globais de produção, espaço para o Vietnã, para a Índia, e a Índia está num acelerado processo de industrialização. E quando acompanha as leis trabalhistas em todos esses lugares, elas são muito mais flexíveis. O que eu preciso avisar para o trabalhador brasileiro você precisa de flexibilidade para fazer seus contratos e o seu trabalho, como acontece nessas outras nações, em que a renda do trabalhador aumenta e o trabalho formal aumenta. Aqui o trabalho formal diminui e a renda do trabalhador está apertada. E aí me soa, e isso que eu vi em alguns estados do Nordeste, que parece que o governo quer mais que a pessoa caia na informalidade e depois receba uma bolsa ali e fique dependente do Estado. Eu não acredito nisso. Eu defendo o trabalho formal e regimes, do ponto de vista da relação trabalhador-empresa, regimes mais flexíveis. Contratar uma pessoa, demitir uma pessoa, não tem que ser esse drama todo, como não é nas nações desenvolvidas em desenvolvimento. Mas no Brasil é sempre esse drama. E aí sempre quando você tem um drama, aparece um populista no meio, tentando tirar voto em cima do sofrimento das pessoas. Não acredito, e diferente da direita bolsonarista, nós vamos nos opor publicamente ao projeto. Aplausos. Cara, perfeito o comentário dele, explicação à defesa da escala carga de trabalho brasileira. Olha, é sensacional, dispensa comentários, falou de flexibilidade, e eu até escrevi na minha rede social que um bocado de gente vai repetir esse discurso. Agora pega aí do negócio do Centrão que você tinha separado. Eu acho que não vai, não, porque a gente já viu ali todo mundo... Não desse especificamente, porque isso não é popular. Porque todo mundo da direita, até bolsonarista, assim, eu sempre uso o Nicolas como referência porque ele é o mais mídia, né? Com mais alcance. Mas o Nicolas já fez uma defesa da escala 6x1, dizendo que o trabalhador precisa descansar. Mas eu estava falando com uma pessoa esse fim de semana... Ninguém faz esse discurso, que é o discurso que eu disse aqui. Eu queria ver alguém da direita fazer um discurso dizendo que o trabalhador tem de ser livre. Mas a direita hoje é esquerda. Aliás, sempre foi. Eles fazem defesa de pautas esquerdistas, feministas. Eles querem atender o que o povo quer. Não é o que o povo quer, é o correto, é o justo. E o Renan é o único cara que fala. Tá fazendo isso. Solta aquele outro vídeo Ô Luiz Melodia, por favor, que você tinha separado no começo, lá do empoderamento. Indo para a questão da reforma política. Eu não acredito no voto distrital puro, porque o voto distrital puro no Brasil é apenas empoderamento do Centrão. E a gente tem um modelo político através de emendas e cooptação que é um desastre. E a gente, quanto mais roda o Brasil, mais a gente vê que existe uma versão do voto distrital, que são os políticos que cooptam, vamos dizer, as prefeituras locais, distribuem emendas, compram o voto e se mantêm com suas famílias por muito tempo. A reforma que eu quero, eu estou chamando de lei de responsabilidade gerencial.
É uma norma que altera a seguinte coisa: o sistema de incentivos para o funcionamento das prefeituras. E o foco tem que ser no prefeito. Um prefeito, hoje, ele ganha uma eleição fazendo um show do Wesley Safadão com a emenda do deputado aliado, e aí compra de voto pura e simples. Isso os municípios pequenos do Brasil funcionam assim, e a gente não pode fugir disso. Até porque não existe democracia na prática no Brasil. Um país em que tem compra de voto, a gente tem uma democracia nominal. Sensacional. As pessoas são cooptadas no período eleitoral, seja pela máquina pública, seja pela compra de votos, seja pelo Caixa 2, votam ali no grupo familiar e o jogo segue. Nós precisamos, então, fundir municípios, estabelecer critérios objetivos de avaliação dos prefeitos, de modo a um prefeito, se quiser participar de uma reeleição, ele vai ter que cumprir no mínimo. Se ele tem 10% de cobertura de esgoto naquele município, entrega, vamos supor, 20%. O IBGE, o IPE, órgãos podem trabalhar nisso. E estabelece esses critérios. Melhora no ranking do SAEB, melhora a cobertura de esgoto, melhora índices ligados ao atendimento nos UBS, nos municípios. Obteve esses índices, participa da reeleição normalmente, pode até fazer seu show do Wesley Safadão. Não obteve esses índices, o prefeito tem que ter uma sanção. E a segunda coisa, que é super simples de resolver: o fundo partidário eleitoral no Brasil, que já é altíssimo, ele não tem que ser condicionado pelo número de tiriricas ou Nicolas Ferreiras ou Érica Ziltons que você elege no seu partido. Cara, ele tem que ser condicionado a esses critérios de desempenho objetivo dos seus prefeitos. Então, um partido tem os prefeitos obtêm bons índices de desempenho, metrificados de maneira objetiva, portanto, atendem ao interesse da população local, mesmo quando a população local não saiba avaliar. A população local no Brasil não sabe avaliar, por exemplo, a importância do saneamento básico. Não cobra, eu quero meu saneamento. Verdade. Ninguém cobra, até porque a obra está acontecendo debaixo da terra. Prefere ficar com o esgoto ao céu aberto. Mesmo com o marco do saneamento tendo passado. Então, fazer isso obriga os partidos a: opa, eu quero colocar bons prefeitos que vão obter bons índices de desempenho, e assim eu tenho mais dinheiro para reinvestir em mais bons prefeitos e administradores públicos de qualidade. Com esse sistema de incentivo, de um lado, e com a punição para o líder político local e para o partido não poder concorrer à eleição, inclusive ficar inelegível por 8 anos naquele município, aí a gente começa a balancear. A gente estabelece critérios objetivos de avaliação. E isso a gente começa a dimensionar a necessidade das emendas, a função dos deputados federais e a função dos partidos políticos. Porque hoje o partido político é só um nome. Qual a diferença do PSD para o PP, para o União Brasil, para o MDB? Praticamente não serve para nada. A representação popular, do jeito que está, se manteria. Lógico, você vota na eleição. Acontece que um prefeito fica 4 anos, Mitri, no município, sim, pega aquele município com 2% de esgoto, e aí termina com 2% de esgoto, ou água potável, e a população o reelege. Mitri, a população reelege ele porque a população está num nível de pobreza que ela naturalizou cultural, o absurdo. E aí esse prefeito não tem nenhuma obrigação em aumentar a atividade econômica naquele município, nenhuma, continua com o pires na mão pedindo dinheiro do fundo de participação dos municípios, o dinheiro chega, ele não faz nada de útil, faz o famoso show do Wesley Safadão, do Natanzinho no município, coloca a turma na prefeitura, coopta a galera, faz Caixa 2 com o dinheiro desviado das emendas que estão na casa dos mais de 60 milhões, e o jogo segue e ele é reeleito. Quando a gente vai nas pequenas prefeituras dos lugares mais pobres do Brasil, a gente vê isso. Por que é reeleito o prefeito que não melhora nenhum indicador básico? O prefeito, portanto, não está cumprindo seu papel constitucional de atender às demandas da população. E a população não sabe avaliar. A gente vai precisar ajudar a população a avaliar de alguma maneira. E esses critérios objetivos têm que estar presentes nisso. A não ser que a gente aceite as coisas como elas estão. Tudo bem, eu vou ver o Maranhão para sempre, sem rua, sem esgoto e com atividade econômica baixíssima. É isso que a gente quer? A gente chama isso de democracia? Eu não consigo concordar. Então uma reforma tem que passar por isso. Porque se não alterar isso, é distrital misto, é distrital puro, é o modelo alemão, é o modelo português com a lista fechada. Não importa, é o cacete. Não vai fazer diferença. Porque o sistema de incentivos vai ser o mesmo. Sensacional, cara, de verdade, aplausos. Cara, o Renan, a gente assiste, eu tô acompanhando mais o Renan desde o ano passado, né, segundo semestre, mas nível de preparo dele... De articulação de tudo, Ele sabe tudo, cara, é bom demais, muito, muito bom, eu acho que, sabe, ele tem o melhor de todos, claro, não vou citar o Flávio Lula, mas vou pegar o Zema, que foi governador, bem avaliado no estado, o Caiado, que já foi governador há 8 anos, eu acho, na minha opinião, que ele supera a capacidade intelectual de conhecimento de Brasil à frente dos governadores, aí desses ex-governadores. Vanessa Moreira, que com certeza, sensacional. Não tem nem o que falar aqui, né, Timóteo? Ele está realmente trazendo várias... Essa entrevista dele eu também assisti alguns cortes, eu não assisti na íntegra, até porque eu não tenho o canal aberto na minha casa. Estava no YouTube também transmitindo. Eu não assisti. Mas eu vi os cortes e, assim, foi muito, muito incrível, né? Assim, a entrevista excelente. Ele realmente trouxe
muitas propostas, e engraçado que é tão patético, e a gente sempre tem que abrir esse parêntese, que eu vi muitos cortes, inclusive de bolsonaristas, dizendo que ele imitou o Aldo Rebelo, é mole. Quem não acompanha, quem nunca leu, eu tenho o fascículo 3 do livro amarelo, né? Eu já li o livro amarelo, o fascículo 3, que a Amanda Vettorazzi mandou para mim, e realmente ele já tem essas propostas que o Renan fala, muito bem pensadas, estruturadas ali nos livros. Então, não jogue pérola aos porcos respondendo ao Bolsonaro. Eu tô falando porque é ridículo, né? Ridículo. E assim, mais ridículo ainda é porque o Aldo Rebelo é um comunista clássico, total. E a gente vê esse pessoal que se diz aí, eu sou direita, abraçando esse nacionalismo chinês do Aldo Rebelo. Então, é complicado, né, Timóteo? Carol Barbalho, você quer comentar também? Você que não gosta muito do Renan Santos, desde ontem eu fiquei sabendo que você já gostou daí da performance do Renan lá na Band. Ao contrário de vocês, eu assisti na íntegra. E aí, o que você achou, Carol? Rapaz, sensacional, velho. O cara tá extremamente pronto, ele tá bem conciso em todas as falas. Eu falo aqui algumas vezes sobre a incapacidade cognitiva, né, do cidadão hoje de saber linkar causa e consequência, né? E ele está fazendo isso de uma forma natural. Ele pega as coisas e vai linkando, assim, as causas e consequências de tudo que vem acontecendo, do porquê certos prefeitos ganham e como é que eles usam a máquina para poder, né, ludibriar ali com pão e circo o cidadão e alocando pessoas na prefeitura para fazer essa questão assistencialista também. E a gente vê que aí ele ganha inúmeros votos das famílias e tudo. Cara, você vai tirando do imaginário e vai colocando o Brasil na realidade, sabe? Você vai colocando na matéria, você vai materializando exatamente o que acontece no Brasil. É incrível ouvir o Renan Santos e assim, ele Rapaz, tá extremamente... fãzona mesmo, vou te falar. Não é fã incrível não, ouvir cara. o Renan. Puxa saco arretado. Não Quer trabalhar no MBL? Não, é porque não, de verdade não. Mas assim, é porque dá uma... Eu falo aqui, às vezes, há bastante tempo, né, sobre a capacidade também do PT ter destruído a autoestima do cidadão. A gente vê um negócio desse e fica esperançoso de que é possível mesmo. Ele falando do STF, né, de que, enfim, vai dizer não ao STF se for que lei injusta não se cumpre. Isso é tão óbvio, mas pra gente já não é mais palpável, sabe? Então, ver alguém vindo e falando que vai fazer e que é possível fazer, mesmo numa situação extremamente complicada em que nós estamos, inclusive em relação à liberdade de expressão, estávamos falando aqui sobre a questão trans e tudo mais, a gente já não pode mais falar, e aí vem alguém e fala e diz que vai fazer e vai bater de frente. Pô, isso é massa, né? Demais. Não, massa. O preparo dele incrivelmente superior a esses outros candidatos. Não tem aí. como, assim, colocar... E olhe, ele estava do lado do Aldo. Né? Não estava do lado de nenhum mequetrefe. O cara é extremamente preparado também, clássico, já foi ministro da Defesa e tinha ali o tempo inteiro, como o ouvinte falou, né? Ele só ficou falando isso. Só ficou falando isso, não, da capacidade militar, babando o ovo, rasgando seda para... A Rússia e China. Né? Ele serve os interesses. E para os militares brasileiros, né? Como se os caras estivessem... Ele falando da capacidade... Tem um corte também, bem lembrado, que você falou aí, que eu vi da entrevista, ele falando das Forças Armadas. O Renan foi questionado pelo jornalista e foi até engraçado. Que eu acho que o Aldo Rebelo não gostou muito, né? O Renan deu risada das Forças Armadas brasileiras. Sim, ele falando que o problema das Forças Armadas não era humana, né? Era só material, que os nossos militares estão extremamente preparados para qualquer guerra, para qualquer situação em que sejam colocados, e que o problema é só material, enfim, de aporte, né, de avião e de submarino e tudo mais. Então, é complicadíssimo, né? Você foge. A gente viu vídeos reais dos militares que eles só têm preparo para pintar meio fio, realmente. Sabe o que eu fico pensando, Carol, Vanessa, ouvinte, do Sabará assistindo... O Sabará não é bobo. O Sabará deve ter assistido ontem a sabatina do Renan. Eles devem ter conversado com o Flávio. Rapaz, vem bomba, viu? O rapaz é preparado, você vai ter que estudar, viu, Flávio? O que você nunca fez, senão você vai tomar cacete, vai passar vergonha, vai alimentar as redes do MBL durante meses. Porque eu falaria isso.
E o Sabará, o pessoal do Flávio assistiu. O Flávio vai ter que estudar, porque o Flávio é uma ameba, Flávio Bolsonaro. É mesmo. O pai já era muito burro, Mas ele... muito fraco. Só que o pai, inclusive, no processo de vitimização que o brasileiro gosta, falava para todo mundo publicamente que era burro e as pessoas achavam isso fantástico. A humildade dele. Agora, o Renan, meu querido, eles não pegaram até então um candidato de direita para fazer o contraponto ao bolsonarismo. Vão pegar pela primeira vez. Eu quero saber como é que eles vão reagir. Essa é a pergunta que eu tenho. Porque uma coisa é você pegar um débil mental do Novo, com aquele discurso fraco, frouxo, só fala de mercado, aquela coisa toda chata, enfadonha. Outra coisa é você pegar uma pessoa como o Renan, que tem conhecimento de todos os aspectos do governo, do Brasil, trabalha há anos, acho que é 12 anos que eles têm um movimento, conhece muita coisa. Tem um partido, elegeram deputados, é completamente diferente. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.